Nesta hora, eu espero que você esteja bem à vontade, tranquilo e tranquila, para aquilo que nós gostaríamos e queremos refletir com os amados e as amadas nesta noite. Eu gostaria que você não saísse daqui mesmo, não é fisicamente, é a sua mente. Ficasse aqui conosco, porque eu vim também em nome do Senhor Jesus, crendo que existe uma obra a ser feita na nossa casa, na minha casa, na sua casa. Você deve concordar comigo que não há nada completo ainda, até que se consuma os tempos, até sermos chamados para o nosso lar real, o nosso lar definitivo. Nós estamos aqui e existem coisas que o Senhor vai aprimorando em nós, à medida que vamos tendo o contato com Ele, através do seu poder, que é também o poder da sua palavra que transforma. Família à mesa, né? Episódio 2. Eu quero convidar você para ler um texto que está contido no final do sermão mais famoso do mundo, mais impactante do mundo, que foi o sermão chamado Sermão do Monte, amém? Um texto, são 4 versos muito conhecidos, daqueles que são habitualmente leitores da palavra. Vamos lá, Mateus, no capítulo 7, no verso 24 ao 27, fala sobre a construção de uma casa. Se você facilmente, já deve ter aberto aí a tua Mateus 27, Jesus está concluindo o retiro. Foi um retiro espiritual extraordinário, o maior de todos, o melhor de todos, porque a partir dele todos os outros acontecem. E diz assim a palavra do Senhor: todo aquele, repita comigo, todo aquele. Então somos todos nós. Não precisa repetir mais. Pois que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Eu quero agradecer, Fátima, e os irmãos que colaboraram aqui com estas mesas, porque eu solicitei que fosse feito aqui um exemplo de uma mesa mais linda possível, uma mesa aonde você convidaria qualquer pessoa que você assim gostaria que fosse honrada, uma pessoa que você gostaria de honrar. Esta é a mesa. Concordam? Obrigado, Fátima. Muito linda, muito linda. Esta é a mesa da honraria. Pode mostrar, por gentileza, a primeira. Eu não sei se está dando para ver muito bem. Pode apagar até aqui um pouquinho, por favor. Isso. Você está vendo ali uma construção. E aí você, descrevendo essa construção, você verifica que parte dela está na rocha, e parte está sendo tomado pela erosão vinda do mar que está ali batendo.
E a que está na rocha está representando realmente um momento seguro de oração, de luz. Mas a que está sofrendo a erosão, está sem luz, está num momento aparentemente de trevas. Isso aí é um simbolismo para você entender a mensagem, porque a mensagem desta noite é esta mensagem aí. E também está representado aqui. Por isso que eu quero a sua atenção e que o Senhor te dê o discernimento. Que mesa linda. Mas também, no mesmo ambiente de uma mesma casa, você pode ter também essa mesa. Essa mesa que às vezes representa literalmente a cozinha que Maristela pede para eu dar uma geral. Eu e Ricardo, né, Ricardo? Somos especialistas, né? O que eu quero dizer é que às vezes o ambiente de casa, no ambiente de casa se verifica essas duas mesas. E eu diria que esta casa expressa um grave antagonismo. O perfeito, o desejável. O que está pronto para servir com honraria. Mas no mesmo ambiente familiar podemos ter também esta mesa, que está precisando de uma urgente intervenção para se tornar próximo desta mesa, vivendo debaixo do mesmo teto. Muitas vezes podemos estar contemplando essas duas realidades. E é isso que eu vim dizer nesta noite, e gostaria que você, de uma forma muito tranquila, verificasse, constatasse o que está acontecendo na sua casa, na sua família, diante dos seus olhos. Porque muitas vezes, esse quadro aqui, é um quadro que nós queremos mostrar para as pessoas, é um quadro que todo mundo contempla, é um quadro visível, é um quadro que todo mundo está vendo, é um quadro desejável de ser exibido, de ser demonstrado. Você chama o irmão e olha como nós estamos bem. E esse quadro nem tanto, esse quadro você esconde, não leva o irmão na minha cozinha, porque é uma vergonha aquilo que está acontecendo ali. Aqui eu escondo, aqui ninguém sabe, aqui eu jogo um pano para que ninguém veja o que está acontecendo aqui. Mas, apesar de ser um quadro antagônico, ele é muito real. Ele está acontecendo. Eu não gostaria que você ficasse assustado nesta noite, mas que você ficasse consciente para você ir de encontro a isso e permanecer ao encontro desta mesa maravilhosa, porque aqui foi o que Deus fez na nossa vida. Aqui você encontrou o Senhor Jesus, e Ele está num processo de restauração nesta área da sua vida. Mas esta mesa aqui não é legal. E às vezes a gente não fala sobre ela. Às vezes a gente não compartilha sobre ela, a gente não fala o quanto a gente ainda está sem fôlego para tratar desse lado que está em erosão. É real. Você com a sua esposa estão orando, enquanto muitas vezes o filho está se arrebentando de alguma forma, porque todo aquele que ouvir, é necessário não só ouvir, mas é necessário receber como vida, como verdade a palavra, para que ela se manifeste em ações, em decisões na vida da gente. Eu sei de casos de pessoas que investiram a vida inteira chamando para essa honraria, mas houve um não. E o que eles estão experimentando é esta realidade, essa triste realidade. E há um antagonismo que te sufoca, que te entristece, e que você não tem como esconder de você mesmo, mas está aí.
É verdade. Muitos não sabem onde está o filho, muitos não sabem onde está o pai. Às vezes a esposa está aqui e o marido está aqui. Às vezes o marido está aqui buscando o Senhor, orando, pagando um preço, estando ali, mas há um descaso, muitas vezes, na orientação, e essa é a realidade crua e nua que muitos estão vivendo, apesar de terem ouvido. Como é que vamos enfrentar isso? Eu quero dizer em nome do Senhor, que talvez essa possa ser a sua realidade, e que eu estou falando aqui, você está lembrando aí. E eu quero também dizer que não é só a sua realidade. Por quê? Porque a chuva cai, a tempestade vem, os ventos transbordam para todo mundo. Não há quem possa se esconder dessa realidade. Não há quem possa esconder o que está acontecendo e o que está sendo visto dentro da sua casa. Você está vendo o que fazer? Esta é a grande questão. É verdade que muitos estão pautados numa fé emocional. Eu estava ouvindo um jovem falando sobre isso. Algo que é somente emocional. A emoção é relativa, ele fala. Se você mudou a emoção, você muda. A fé não é algo emocional, a fé é convicção, é certeza. E ele dá um exemplo claríssimo, irmãos. 1 mais 1 é 2. Se você estiver alegre, se você estiver triste, 1 mais 1 é 2. Isso o que é conhecimento. 1 mais 1 vai continuar sendo 2 se você estiver mal, se você estiver caído. Jesus é a solução. 1 mais 1, compreende? Se o Cristo que você serve é um Cristo que é emocional, de acordo com a sua emoção, hoje você está bem, hoje você é dele, amanhã você está mal, você não reconhece, não, não quer saber de Deus. Existe muito disso. Isso tem a ver com esse estado que transforma o que aparentemente é rocha, na realidade em areia. Porque quem não está fundamentado na certeza e na convicção do Senhor, do que Ele é para nossas vidas, porque virá a chuva, transbordará os rios, tempestade vai acontecer, queira você ou não. Se você estiver firmado em Jesus, vai passar, mas você vai estar de pé. Mas se for algo emocional, a sua emoção te leva para cá, te leva para lá, e você não se fixa em absolutamente nada. E às vezes você está na mesa da honraria, oh Jesus maravilhoso. E às vezes você é levado, no tempo da tribulação e da chuva, você só vê isso aqui, ó. E o texto que nós lemos aqui, muito conhecido, ele está inserido dentro de uma construção. E esse texto, eu gostaria que você atentasse, funciona como uma chave. Quando o construtor entrega a chave, depois que ele edificou a casa, esse texto ele sela, ele é a chave de uma construção que é feita em todo o Sermão do Monte, do capítulo 5, do 5º ao 7º, você tem o maior sermão de todos os tempos. E Jesus termina dando a chave. Ele diz: todo aquele que ouve tudo que eu falei no retiro, todo aquele que assimila e pratica, é rocha. Porque haverá os que vão ouvir a vida inteira,
Você ensinou para o menino, ensinou para a menina a vida inteira. Quando ela voa, deixa claro que ela só ouviu. Mas se ficou alguma coisa lá na frente, quantos casos assim? Lá na frente, saiba que vai fazer o efeito que o poder da palavra tem. E a pessoa com certeza vai sair, não, Jesus Cristo é o Senhor. Ele é a cura, como diz o cântico aí, Ele é a cura. Eu fiz questão de copiar. Ele é a cura. Teu nome é cura, é poderoso, seu nome é vida, destrói as cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar, irmãos. Não tem conversa, nós só iremos ir avante nesta vida aqui, ouvindo, praticando, não por suas forças, não por sua beleza, não por seu talento, não por seu dinheiro, não por sua cultura, mas tão somente, creia nisso, guarde isso, tão somente pela manifestação do poder de Deus. Só Ele. Nós não damos conta disso. O texto representa a chave de uma construção. Eu coloquei duas importantes ênfases aqui. O mérito da mensagem é exclusivamente sobre a construção da vida aqui na terra. Esse retiro não falou diretamente, é claro, mas sempre a mensagem do Senhor é direcionada ao céu. Mas diretamente, esta mensagem, esse retiro, foi sobre a nossa vida aqui na terra, debaixo do sol, a nossa vida do nosso dia a dia. Observe lá que você vai ver. É o viver aqui, agora, nesse instante, nesse momento. E ele fala acerca dessa segurança ou não. O destinatário é a nossa individualidade. Esse texto no final nós aplicamos para a família, porque fala de casa. Mas esse texto, se você for observar, ele é dirigido à nossa individualidade, ao Zezinho, ao Eli, ao Derones, para mim, a Amélia, ao Marcelo. Esse texto é extremamente personalizado. Ele chama a responsabilidade individual. Ou seja, não há como pegar carona, é celular, o núcleo é você, para a sua família. Nós estamos num seminário de família, você que é pai, você que é mãe, você que é filho, você que é irmão, tudo aquilo que envolve família. A palavra é individual, ela é personalíssima, porque ele diz todo aquele que ouve. Interessante isso. Todo aquele, e ele aplica a um homem, e essa casa somos cada um de nós, essa casa também é a nossa família, a nossa aplicabilidade aqui. O ponto essencial que vai indicar a vitória ou ruína dessa construção, que é uma construção, queira você ou não entender isso, você é uma construção. Desde o tempo em que você nasceu, que você foi ensinado, você é uma construção em todas as áreas psicológicas. Você vai ter uma profissão. E somos nós individualmente ou em família. E esta construção está para além do conhecimento da palavra. Será fundamental que a palavra cause a revolução da cruz. Conhecimento da palavra. Muitos conhecem a palavra. Conhecer a palavra é muito comum. Mas a revolução é uma mudança radical. Se o Eli parar de ter a mudança radical na vida dele, é areia.
se o Derone, se eu, você, qualquer um, a mudança, essa revolução, é um impacto do poder de Deus sobre a nossa vida, mudando a nossa mente e o nosso coração, não importa o tempo de vida que você tem aqui na terra, e isso vai repercutir diretamente aonde? Na sua casa, na sua família, aonde você vive, no seu trabalho, no ponto de ônibus, não importa onde você esteja, aonde você estiver, ali haverá um ponto de luz de Deus aqui, debaixo do sol. Esse é o projeto, esse é o plano, e nós temos que estar atento a estas coisas. E hoje, nesta noite, nesses dias, nós estamos falando sobre esse impacto sobre as nossas famílias. E que eu quero chamar a atenção nesta noite, em nome do Senhor, e gostaria que você abrisse o seu coração, colocasse a porta do coração bem aberta, e com muita humildade, recebesse a palavra, não do Rogério, ai, coitado, mas aquilo que o Espírito Santo já está comunicando a você nesta hora. Aquilo que o Espírito Santo está falando sobre essa honraria, que você é uma bênção. Você tem orado, tem estado com a sua esposa, você tem estado com o seu filho. Mas e o que está na erosão? E o que está ruindo no seu relacionamento em casa? O que está acontecendo e ninguém está vendo, mas você sabe que é com você? Está no seu coração. Às vezes a visão do irmão é essa, e o seu coração está assim, por razões diversas. Somos seres humanos, irmãos, não somos perfeitos, e a obra estará sendo feita nesta noite, se alguém aqui, pelo menos algum de vocês, se acontecer, a começar em mim, talvez o segundo, eu fui o primeiro a perceber que existe algo a fazer ainda, e que a mesa que está posta, graças a Deus, o que Deus fez na minha vida está acontecendo. Eu estou firme no Senhor, na minha convicção, mas existem coisas, alguns pontos, existem alguns cômodos que estão precisando de um revisor, estão precisando de um construtor, estão precisando de uma reforma urgente, porque aqui está lindo, mas aqui não está tão lindo assim. Aqui precisa de uma intervenção de Deus. É na vida do meu filho, é no quarto desse menino, é no quarto da minha casa, é no quarto do marido, da esposa. Eu não sei, absolutamente eu não sei, mas o Espírito Santo está comunicando a você. E antes de entregar a chave, Jesus falou dos tijolinhos. Ele disse com o que ele construiu. Ele disse, esses tijolinhos, você vai ver aí na tela, ele nos deu entendimento. Por exemplo, vou dar só uns exemplos sobre o conceito de felicidade. Que coisa incrível, irmãos. O conceito de felicidade é absurdamente uma contrariedade ao conceito de felicidade que é espalhado e ensinado por toda a terra. Só Jesus ensina isso. Ele nos deu entendimento sobre o conceito de felicidade, que tem a ver em estar realmente nesta mesa. Você está entendendo isso? Graças a Deus. Bem-aventurado os que... Aí vem o absurdo. Os humildes de espírito. Felicidade e humildade, só Jesus faz esse alinhamento. Mas por quê? Presta atenção na metodologia,
na inteligência, na estratégia de que a humildade é algo pertinente a alguém que é feliz. A humildade nos retira de certas contaminações, exatamente da carne, porque a humildade nos dá como uma vacina contra toda a arrogância, porque nós não sabemos tudo, nós não podemos tudo, e a humildade nos leva a uma conclusão que é absolutamente extraordinária e que vai nos salvar nos momentos mais difíceis da nossa vida. Sabe o que é? Posso falar? Dependemos do Senhor, como dependemos de Ti, Senhor, e pronto. A humildade vai nos dizer assim: olha, eu vou até aqui porque eu não consigo mais, Senhor, eu preciso de Ti. A humildade vai nos levar a pedir socorro, irmãos, primeiro ao Senhor. Zezinho, eu estou precisando da sua ajuda, por quê? Porque eu não sei o que eu devo fazer nesta hora. Isso é humildade. Mas a arrogância não, eu sei, eu posso. É isso que estão te ensinando. Você tem razão, você vai justificar as suas decisões, mesmo que sejam decisões que está promovendo esta mesa na sua vida, mas você justifica, mas justifica mesmo. E o que é pior, você convence. Você tem um poder de convencer as pessoas da sua tragédia, que você está seguindo o caminho certo. Aí quando explode tudo, o outro que te aconselhou fala: xiii, por essa você não esperava. Dependa do Senhor. Se você tem essa consciência de quando, olha como eu dependo, lá em casa meu filho sabe, tudo aquilo que vem, seja tempestade ou seja momento da gente sair para comemorar na churrascaria, o dedinho. Eu mandei um dia alguém perguntar: vem cá, tudo que foi falado aqui é favorável à minha família, pergunta ao meu filho, qual é o gesto que eu sempre lembro a ele que tem que ser quando isso acontece na vida da gente? Aqui, vem do Senhor. Gente, dependemos do Senhor mais do que a gente imagina. É verdade. Às vezes é sinuca de bico. E Ele nos diz: os humildes, os que choram, não vou me estender muito, os mansos, os famintos de justiças, os misericordiosos, limpos de coração, os pacificadores. E eu, nesses conceitos aí, nesses tijolinhos que vão construir esta casa, que muitas vezes é absolutamente contrário ao que se ensina sobre felicidade, nós temos aí a sede de justiça. Essa sede, olha aqui para mim, querido, muitas vezes essa sede, irmão, não será saciada aqui. Você vai conviver com injustiças, você vai viver com traições. Como é que nós vamos conviver com essas coisas? Porque afinal de contas, o que é a manifestação de ser feliz quando algo está nos esfaqueando pelas costas? Você é feliz depois de um tombo? Eu quero vingança, eu quero que um caminhão passe por cima dele. Sede de justiça, justiça social. Contra toda essa pobreza, você não conseguirá se livrar de testemunhar a pobreza, a miséria, porque é deste mundo. Um dia desse, na minha rua, saindo do meu bairro, uma mulher enorme, caída. Eu chorei. Meu Deus, uma mulher parecendo saudável, mas estava ali, possivelmente drogada. Aí quando eu retornei, estava uma equipe que trabalha com pessoas que tem um nome específico, não são moradores de rua mais, mas que são? Isso aí, fazendo essa abordagem. E a gente sai daqui, a gente vai ver isso aqui. Qual é o nosso conceito de felicidade? Afinal de contas, está aqui? Ou enganosamente está aqui?
O que está no coração, invisível e que forja a nossa conduta. Você é feliz? Porque isso vai se estender à sua casa. Não estou dizendo isso à toa não, gente. Seu filho, a sua esposa, quando estiver ruim, quando estiver mal, vai precisar de encontrar um sujeito feliz, mesmo na tribulação, fazer uma diferença. Às vezes seu marido só quer colo, a sua esposa só quer um conselho, só quer ser ouvido, seu filho só quer um abraço. O menino para pedir abraço, esse Samuel, me acordou hoje me abraçando. Pai, ainda bem que ele não está aqui, vocês não contem para ele. Coisa simples. Eu já falei para vocês que eu ganhei um emprego com um sorriso, um boa noite, acredita? Fui substituir um professor que estava em conflito com a turma, e eu comecei e disse: boa noite, turma. Aí foram falar para a chefe lá: não, o professor já recebeu a gente com um sorriso, com boa noite. Faz bem um sorriso, um abraço. Larga de ser carrancudo, sai desse ambiente. Eu sei que você estressou o dia inteiro e tal, mas tenha paciência. Cuidado, pois você tem chorado, você é feliz. Você ainda anda com fome de justiça, mas em Cristo você é feliz. Você convive com pessoas de melhor poder aquisitivo, não vai querer caminhar na mesma potencialidade não, que você vai se ferrar. Sujeito que você tem um amigo que tem dinheiro e gasta e pode, você quer, não, eu não vou ser humilhado não, vamos dividir a conta. Eu já vi casos assim. Já vi. É complicado. Um outro tijolinho, ele nos transformou em sal e luz, isso é muito importante. Nós estamos falando disso tudo sendo manifesto na família, irmãos. Somos sal e luz neste mundo. Neste ponto Jesus deixa claro, essa luz e o sal têm que ser manifestos no meio da multidão. É o sabor e a iluminação de Deus sobre os homens, sobre as famílias. Sal é tempero. O que tem de gente sem tempero, de ambiente sem tempero, de ambiente sem graça, que é necessário a presença de um servo de Jesus para realmente salgar, eu quero dizer, dar direção, dar orientação. Você tem recebido alguém à sua porta para você poder aconselhar, isso é sal. E luz é quando você dá a direção. A pessoa está completamente perdida, mas você recebeu, você herdou do Senhor. Nessa construção ali que foi feito lá no monte, você herdou do Senhor essa sabedoria que vai iluminar muito. Quantas pessoas você já deve ter tido essa experiência na sua casa? Você deu o conselho na hora certa, a pessoa ia fazer uma tremenda de uma bobagem. Essa construção que Deus deseja que ocorra na vida da gente. Ele chamou para o monte para falar sério estas coisas. E também Ele construiu em nós a consciência de que perdoar o outro é condição essencial para o aceite da nossa oferta pelo Senhor. Pronto. Um ponto muito importante. Eu quero dizer que possivelmente há entre nós a necessidade de alguém despertar para essa questão do perdão. Porque isso é muito importante. É um processo divino, não é processo humano. Por que você acha que o seu contato com Deus parece que está meio que interrompido? Ele está te ouvindo, mas a essência da relação com Deus está pautada no perdão. O perdão é o motivo pelo qual Ele vai nos resgatar dessa vida e levar para casa, para sempre. O perdão é o motivo pelo qual nós deixamos de ser réu, porque Ele recebeu todo o nosso pecado na cruz. Então nós fomos impactados pela revolução da cruz, e tem tudo, eu digo tudo, eu vou repetir, tem tudo a ver com o perdão. E Ele diz, é necessário antes de você ir à oferta,
a mim é que você passe pelo Eli. Para chegar em Deus, passa pelo irmão. Que coisa! Se o seu coração está untado de ódio, de rancor, saiba que não há oferta para Deus a partir do momento em que vai estar tudo represado em você. E a gente acha que está na mesa da honraria, e na realidade a coisa está por aqui. Vou partir da possibilidade, eu anotei aqui, de que há entre nós necessidade urgente de cura e restauração de relacionamentos abalados e congelados em algum lugar no tempo da nossa história familiar. É isso. Coisa que você botou no congelador, mas está lá estragado, comida estragada. Está no congelador do seu relacionamento familiar. Ficou para trás, não foi resgatado. Tá bom, ele foi viver para lá e você para cá. Você não vê mais o seu irmão, você não tem contato com o seu pai. Veja, estou falando do ambiente familiar. Coisas que estão congeladas no tempo da enfermidade, que não houve cura, estão lá, estagnados. Existem, não conseguiu dissipar da sua vida, estão congelados, apenas congelados. Quando você chega perto da pessoa, aquilo vem à tona, sai do congelador e entra no relacionamento. Está congelado. A pessoa te fez mal a vida inteira, te traiu, fez tudo. E você, olha aqui para mim, você tem razões para não perdoar o seu irmão. Razões para ficar longe desse seu marido. Não quer nem olhar para a casa dessa mulher que te traiu. Isso tudo é verdade. Você tem as suas razões. Fato. Mas não tem escolha. Você tem que, Senhor, eu preciso tirar de mim que está congelado. E nesta noite, em nome do Senhor Jesus, nós queremos convocar esta multidão para jogar no lixo, tirar do congelador tudo aquilo que está congelado, está atrapalhando, e de vez em quando vem à tona e é esfregado na nossa cara, dizendo: olha aqui, ó. E é o diabo que faz isso, ó, está congelado, você não esqueceu não. Eu venho aqui para te lembrar, mas Jesus está aqui para fazer uma obra na vida das famílias. O perdão é essencial, o perdão é fundamental. Esse material dessa construção é fundamental, queridos e queridas. Estamos conseguindo viver na rocha aqui e acolá. É verdade. Vamos ser sinceros. Você é uma serva do Senhor, você é um servo do Senhor. Graças a Deus por isso. Você tem vivido essa experiência da mesa que Ele pôs para você. Você tem essa consciência, você tem orado. Você tem pregado nas praças, não é, Jennifer? Você tem usado a sua vida na consciência do que Deus tem te dado. Você é sincero aqui. Nós não estamos dizendo que você é hipócrita. Você está aqui com bons olhos. Você está aqui com verdade. Você ama o Senhor. Mas há alguns cômodos que estão desse jeito. Você ora com a sua esposa, mas o seu irmão, a sua filha, o seu filho, você e seu filho estão no Senhor. A gente tem que orar que papai, ele é alcoólatra, ele não viu o Senhor. Papai está aqui, e vocês estão juntos numa mesma casa, aonde espiritualmente vocês estão na rocha. Mas o filho, o marido, a esposa, o irmão, o vovô, a vovó, não sei, estão precisando de urgente socorro, dentro de um mesmo ambiente familiar.
Falta luz em cômodos da nossa relação familiar. Como está a nossa relação conjugal? Como está a relação com os nossos filhos? Como está a nossa relação com os nossos irmãos? Irmãos de sangue mesmo, então somos família. E às vezes o irmão, no âmbito espiritual, como é que está isso? Qual é o ambiente? Qual é o cômodo da minha relação com o Tite e com a Fátima? É na rocha? Com o Tião eu estou na areia. Estou muito bem aqui, mas estou muito mal ali. O que é isso? É esta realidade que nós não podemos abortar da nossa reflexão. A pergunta mais sincera de hoje. Antes, porém, eu tenho pelo menos 3 coisas para dizer antes da minha palavra final. Em primeiro lugar, como é que nós vamos enfrentar isso? Eu trouxe uma questão que está sendo problematizada aqui. Uma casa cujos cômodos estão na rocha, mas tem cômodos que estão sendo corroídos porque estão edificados na areia. Eu acho que você já entendeu isso. Em primeiro lugar, o Senhor tem que ser o grande amor da nossa vida. Então, obedecer os seus ensinamentos é o meu prazer. Parece besteira, simples demais isso, gente. Você tem um interesse, todos aqui, sabia? É claro que você tem um interesse, o seu interesse pessoal, não é nem da sua esposa ou do seu marido, não, é o seu interesse. Talvez você está vivendo com base no seu interesse. Acontece isso em momentos da nossa vida. Eu digo dos momentos mais simples, como comprar um sapatinho. Marcela fala, eu preciso comprar um sapatinho, um vestidinho. Eu já sei o que é, tem que sair. Essa é a senha para eu agradá-la. Só isso, um sapatinho, um vestidinho. E eu tenho que me dispor, porque ela quer que eu vá com ela. Posso ficar no carro? Não, você tem que ir comigo. Meu interesse não é ir com ela. Vamos estender isso para as coisas da vida. Quando o seu prazer é estar naquilo que o Senhor tem para a sua vida, não haverá choque, não haverá filme de terror, porque você vai aceitar aquilo que o Senhor tem para a sua vida é acima, tem prioridade sobre o seu prazer da carne. É isso. Diz a palavra do Senhor, Salmo 119, 174. A tua lei é todo o meu prazer. Não tem esse negócio de sociedade em relação a prazer. Sociedade, Senhor, 50% o sapatinho, o vestidinho, e 50% o que Deus quer. Não, tudo está nas mãos do Senhor, o seu destino, não é nele que você confia. E às vezes Ele vai dizer não, às vezes Ele vai dizer sim. Se o seu prazer é a lei do Senhor, você vai dizer amém, Senhor, porque Tu sabes o que é melhor para mim. Com certeza sabe. Deu ruim, meu projeto foi por água abaixo. Você orou, você está na dispensação da mesa perfeita. Se você estiver na dispensação da mesa perfeita, você vai entender e vai dizer, glória seja dada ao nome do Senhor. Mas meu amado, se você estiver na mesa da areia, que está fundamentada na areia, o que vai acontecer? Deus não me ama. É uma reclamação, isso aqui é uma murmuração, uma reclamação, uma goteira intensa, porque saiu da mesa perfeita e foi para a mesa que está instalada na parte da areia da construção.
2. Em segundo lugar, não podemos tratar como invisível ou inexistente o que nos fere todos os dias. Escuta isso. Para de fazer de conta que não há necessidade de lavar a louça, ela está suja. Para de fazer vistas grossas, de passar o pano. Em nome do Senhor, o que você tem que enfrentar de frente? Para de fazer de conta que isso não existe. Sabe por que eu digo isso? Eu digo isso porque é exatamente essa situação que está te ferindo, é isso que está te arrebentando, é isso que está tomando o seu tempo de sono. Não quero que você entenda isso como uma palavra dura, irmãos, mas é a realidade da nossa vida. O Senhor quer cura, nós cantamos aqui, mas para que tenha cura, o diagnóstico da tua alma, da tua vida, da tua realidade, não pode ser poupado em nome do Senhor. Ele disse, todo aquele, e ele falou, prudente e imprudente, a consequência, firmeza no momento da dificuldade, e o outro vai desabar. O que está desabando lá em casa? O que está desabando na tua casa? Tenha certeza absoluta que não é o que está posto nesta mesa, a possibilidade é sempre ali. Não faça como inexistente o que está te ferindo, o que está te sangrando. Não é sábio, não é inteligente. Esse troço está te arrebentando. Você perdeu a autoridade com o teu filho, com a tua filha, com a sua esposa, por causa do seu proceder. Você está sendo desrespeitado na sua autoridade. Isso não é legal. De alguma forma, existe um conceito de autoridade estabelecida nesta mesa, porque o conceito de autoridade desta mesa é falido. Não abra mão da autoridade sobre a sua casa, mas é necessário pedir perdão às vezes do filho, é necessário resgatar a convivência com a filha. O que você fez feriu, não vá entender que é algo inexistente, porque está lá, congelado, te esperando. Vacila para ver se não vem à tona. Vacila. Em nome do Senhor Jesus. Que não seja tratado como inexistente o que é real. E às vezes parece invisível, mas está na cara. Você quer tornar invisível o que é real? Não pode. É contraditório. Mas o Senhor te chamou aqui nesta noite para alertar a muitos de nós sobre estas coisas. Eu tenho certeza que há conserto a ser feito nessa noite, há cura para ser feito nessa noite, há novas posturas, mentalidades. Você não vai passar por cima de ninguém como um trator. Talvez a sua primeira opção é chegar com aquele casal assim: Senhor, eu já não estou mais conseguindo administrar essa situação e eu peço socorro. Começa com a oração, a intercessão ao Senhor. Começa por aí. Começa por aí. Entre lá hoje. Estou falando aqui nesse lugar. Você vai entrar hoje, não precisa literalmente, mas você vai decidir no seu coração entrar hoje para fazer uma limpeza. Mas você escuta o que eu vou te dizer agora em nome do Senhor. Não vá sozinho. Derones, não vá sozinho. Não vá sozinho, Marta. Não vá sozinha. Não vá sozinha nesse cômodo, porque você não tem conseguido controlar isso. Tem sido maior que você. Então nesta noite, em nome do Senhor, a palavra do Senhor para você: vá com o seu reformador e o seu construtor. Você sabe o nome dele? O nome dele? Bem alto, o nome dele? Meu filho, minha esposa, meu marido, meu irmão, meu titio, minha vovó, eu estou aqui. Eu vinha sozinho aqui,
não conseguia nada, só piorava as coisas, com o meu falar, com o meu fazer. Mas eu estou aqui com o Senhor de toda a terra. É irresistível, irmãos, creia nisso. Vai acontecer sim, porque quem garante não sou eu, quem garante é o Senhor, porque é a palavra dele sendo manifesta, é a palavra dele. Sabe como é que isso vai ser arrumado? Com a manifestação do poder que está sobre todo o poder, é o poder do nosso Deus. E por fim, hoje somos chamados pelo Senhor a iniciar uma restauração nos fundamentos da casa, pois só em Cristo os ventos e as tempestades desta vida serão suportados. Eu queria que você olhasse, eu vou ler novamente, eu vou ler em voz alta e você leia no seu espírito. Hoje, aqui, nesta noite, neste lugar, somos chamados pelo Senhor Jesus a iniciar uma restauração nos fundamentos da casa, pois só em Cristo os ventos e as tempestades da vida serão suportadas. Que virão, não tenha dúvidas. E eu quero concluir e dizer que aconteceu comigo. Aconteceu comigo. Eu recebi o Senhor Jesus num momento muito difícil da minha vida, onde eu tinha um conflito, eu diria, quase que mortal com meu pai. E o que eu testemunhei do proceder dele me causou uma revolta e um ódio muito grande, acerca do que ele vinha fazendo. Apesar do meu pai expressar um amor muito grande por mim, por meu irmão, mas em relação à minha mãe, ele não dava bom testemunho. E às vezes atos de violência não suportáveis. Eu, um filho mais velho, fui crescendo vendo aquilo, fui crescendo tendo que fugir de dentro de casa para buscar socorro, que a minha mãe estava sendo agredida. Eu estou falando isso aqui nessa noite, eu orei ao Senhor para que o Senhor permitisse ou não eu falar isso para vocês, e o Senhor fale, porque tem a ver. Nós estamos falando de família, e a minha família era uma família falida nesse aspecto. A minha mãe tinha impactado muito a minha vida, porque era uma mulher que se doou totalmente. Quem conheceu a dona Elza aqui, é uma mulher que se doava. Eu descobri há um tempo atrás que ela mandava um agente especial, o meu sogro, dar uma olhada nas prateleiras da minha casa, para saber se havia mantimento suficiente. Estou vendo meu sogro abrindo as prateleiras. O que é isso? Não, fui saber depois, que ela queria saber se o filho dela estava tendo mantimento. Falei, meu Deus, mãe. E era aquela pessoa que conhecia a minha voz. Quando desligava o telefone, na época do telefone, ela me ligava de volta e falava, meu filho, qual o problema? Eu senti na sua voz que tinha alguma coisa errada. Nunca errou. Incrível. Eu tinha um sentimento de proteção. Eu tenho que proteger essa mulher, que o amor dela é um negócio incrível. Eu descobri um amor maior ainda, que foi o de Jesus. E a primeira coisa que aconteceu, sendo bem rápido, foi que eu tinha que fazer um concerto com aquele que eu odiava tanto, porque eu queria prender o meu pai. O meu prazer era jogá-lo num camburão, porque eu entrei na polícia e eu tinha condições de fazer isso. Eu falei para ele certa vez, olha só aonde eu fui, em que mesa eu estava, nessa. Eu olhei dentro dos olhos dele e falei, o dia que você encostar a mão na minha mãe, eu acabo com a sua vida. Eu falei isso para o meu pai. Eu acabo com a sua vida, lá no ódio. E ele passou a ter medo de mim. E eu chegava na sala, onde ele estava, ele ia para a cozinha. Passou literalmente a ter medo de mim. E quando eu entrei na polícia então, mas aí veio Jesus. Pai, mudou o olhar. Eu falei, pai, eu quero ter o prazer de vê-lo entrar para entregar minha filha no altar quando ela estiver casando, pai. Esse é o meu projeto de vida com o Senhor. E Jesus fez uma grande obra, e eu vi, e eu percebi a experiência do que é sair dali em relação
ao relacionamento com meu pai, eu consegui vislumbrar e o chamar para a mesa da honraria. O tempo passou, eu comecei a servir o Senhor, e os irmãos aqui são antigos aqui sabem, abrindo campo de pregação, grupo familiar, Yanguetá, no meio do mangue, aprendi a construir casa no meio do mangue. Eu não tinha paciência para tratar um passarinho do meu pai. Eu fui aprender a construir casa no meio do mangue, e era um delírio, os irmãos uma alegria. E quando chegava o grupo familiar lá de Santo Antônio, irmão Valtir me colocou lá em Santo Antônio, e foi um rebuliço, e Renan Nenenzinho, e colocava essa história, alguns já sabem, né? Aí chegava naqueles barraquinhos, o louvor fazia os barraquinhos balançar, mas os irmãos estavam lá, e tinha, o barraquinho era um fogão, uma geladeira e uma cama enorme de casal. Aí chegamos na reunião, colocamos todas as crianças lá, e lá o Renan também, do lugar, e chegou um momento que um pediu uma oração no final. Uma oração, por quê? Essas crianças que estão aqui, uma está com sarampo, outra está com isso, outra está com isso, outra está... Aí Maricela só olhou para minha cara: você botou meu filho no meio de crianças doentes, pelo amor de Deus. Mas o Senhor guardou. E foi um crescimento espiritual, porque você falava o nome de Jesus, manifestava 3 endemoniados, meu, misericórdia. E eu fui aprendendo a lidar com esse ambiente espiritual real, de pobreza, de pessoas possuídas por entidades malignas. Foi uma experiência que faculdade nenhuma tinha me dado, nem canto nenhum tinha livro nenhum. Uma experiência real do que é a vida na sua realidade mais crua e nua. Só que como funcionário público, como eu falei, o escrivão da polícia, tinha um lado, que é o lado econômico, onde os bancos, principalmente a Caixa Econômica e o Banestes, sabem da sua conta, sabem da sua vida, e começam a te ligar, te ofertando empréstimos, empréstimo consignado. Quem é funcionário público sabe o que é isso. Desconta diretamente lá na sua... E eu, naquela ansiedade de manter o padrão familiar, fui entrando nessa de empréstimo consignado. Ah não, mais um desconto, mais um desconto, mais um desconto. Se tornou uma bola de neve. Eu estou falando de casa construída na areia e casa construída na rocha. Presta atenção, não se desligue, eu não estou contando um caso qualquer. Eu cheguei a um ponto de endividamento lastimável. E pela primeira vez eu estou contando isso aqui para os irmãos. Vocês estão sabendo disso agora, que o Senhor me permitiu contar isso agora. E a situação foi tão terrível, porque eu não estava conseguindo pagar o IPVA do carro velho. E teve uma ocasião, aperto. Você já teve aperto agora de, deixou de pagar a conta de água, de luz? E isso aí, chegou um ponto em que um gerente me recebeu no Banestes ali de Carapina e falou: olha, o Banestes tem que colocar um tapete vermelho para você, de tanto dinheiro que ele já ganhou nas suas costas. É mesmo? E o cara fez um negócio lá e arranjou mais um dinheiro para eu pagar as contas que estavam muito em atraso. Até com a agiota eu peguei dinheiro, irmãos. Vocês estão sabendo disso agora. Nessa mesa estava pregando, fazendo barraco, lá em Yanguetá, e pregando o Evangelho. Mas eu queria equivocadamente manter um padrão da minha família. Aí eu estava aqui, me endividando, me arrebentando todo. Aí chegou um dia que foi o ápice. A Polícia Federal, já estava dando aula, a Polícia Federal me parou ali, em Carapina, em Laranjeiras, e olhou o meu carro. E foi a humilhação mais bendita da minha vida. Pneu, tudo, os arames assim, ó. IPVA, IPVI, IPTU, até o IPTU, tudo atrasado. Aí o besta aqui, quero falar daqui. O besta aqui falou assim:
eu fui da casa. Aí ele falou: por ter sido da casa, o senhor tinha que andar correto. Toma! O pior não foi isso não, Marcelo. O pior foi que a minha querida e amada esposa estava comigo. E o carro foi apreendido. E sabe o que a Maristela falou? Falou com uma lágrima: aonde nós chegamos? Ela chorou muito. Eu falei: Deus, não posso viver assim. Que servo, que testemunho é esse? Aí o Senhor possui infinita misericórdia, porque quando eu falei isso, que eu não queria mais, Ele me levou para essa mesa aqui. Onde a gente pode descansar. E Ele disse: olha, presta atenção no que eu vou te falar. Por 5 anos, você não vai comentar e nem pedir favor a homem nenhum. Você não vai pedir dinheiro a ninguém, nem aos irmãos, nem a ninguém. Eu vou te levar para tratar. Eu vou te levar para o deserto. Porque para te tirar daqui, às vezes você vai ter que passar por um deserto. Então o que o Senhor fez? Durante 5 anos, no 5º ano, exatamente neste momento, o Senhor deu um emprego num banco Banesp para o meu filho Samuel, que também estava sem. Samuel, com o tratamento dele, eu falei: esse menino vai trabalhar onde? Vai fazer o quê? O menino fez um concurso, passou. E alguns pensaram assim: você passou como estagiário. Não, está trabalhando de forma efetiva, graças a Deus. Hoje é gerente do Banesp de Jardim da Penha. A minha filha terminou a faculdade e com 1 mês passou a trabalhar como enfermeira no Jaime. E eu esperando no Senhor, ouvindo a voz e recompondo a minha vida financeira. E obviamente com o filho trabalhando, a filha trabalhando, as coisas foram sendo reerguidas. Mas eu tive a consciência de que eu estava construindo algo absolutamente no lugar errado, aonde essa erosão seria certa, líquida e certa na minha vida. Eu quero dizer nesta noite, meu querido e minha querida, eu não sei aonde está esta erosão na sua vida, na sua família. Eu gostaria que você ficasse de pé. E hoje o Senhor tem restaurado a nossa vida nesta área. Mas o primeiro passo que você deve fazer, o primeiro passo é você decidir nesta noite: na minha vida, eu não quero fundamentação ou estrutura nenhuma na areia.